Ah, mas as quintas-feiras se tornaram o melhor dia da semana, porque a gente tem esse encontro bacana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no Pod Legal, começando mais um episódio aqui do podcast que a gente fala de direito de forma descontraída. Ó, você que tá entrando agora, eu já quero te dizer uma coisa. Tem um chat que a gente vai conversando, trocando os assuntos aqui, quer ouvir a tua opinião. Então participa, mas para isso precisa estar inscrito no canal. Faz a sua inscrição agora mesmo, já ativa o sininho que sempre que tiver um episódio novo você vai ser notificado. E participa sempre com a gente. Aí encaminha esse vídeo também para alguns colegas aí, porque a gente quer o maior número de pessoas participando aqui, porque olha, é um tema pior do que o outro, tá? Ao invés de falar melhor, porque a coisa hoje tá cabeluda aqui, tá? Vou dizer para vocês que esses casos de hoje aqui que a gente vai falar acontecem nas melhores famílias, então é bom você estar por dentro de tudo isso. Vamos começar então? Pod Legal no ar com eles, Ezequias Assis e Eduarda Chaves. Tamo junto! Mais uma vez, hein? Demorou, hein? Pois é, saudade de vocês juntos aqui, viu? Maravilhoso, eu adoro estar Se com bem que a gente se vê vocês. sempre, vai? Não. É só tudo aqui bem, que a gente não mas se aqui, viu. A é gente se outra vê, mas as situação. pessoas querem nos ver. É verdade. juntos. Não, eu já vejo vocês tanto que, Ave Maria, viu? Já enjoou. Brincadeira, brincadeira. Gente, sejam bem-vindos mais uma vez aqui, preparados pra gente falar de tanta coisa boa e ruim aqui ao mesmo tempo? Tô em choque, né, com a quantidade de Eu vou falar- assuntos que a gente vai tratar Não, hoje. e é só zica mesmo. Eu tenho dias que a gente fala de umas coisas mais leves, mas hoje não tá leve, né? Não. Os últimos tempos têm sido sombrios. Eu achei que tem muita coisa nesse sentido. Esse primeiro aqui, que já fala da acusação de estupro do Otávio Mesquita, que já... Isso é uma história que eu fui até atrás para entender, mas a gente já vai falar sobre isso. Como é que vocês estão? Novidades? O senhor agora tá lá na diretoria da OAB Itaquera. Conta essa novidade pra gente, Pois poxa. é, Afonso. O cara tá outro nível agora. Bebê, chique, né? Chique, né? Não, muito bom. Eu confesso que não era uma aspiração minha, mas atendendo a pedidos. Né? Aconteceu. Mas as coisas vão acontecendo e você também tem que entender seu momento. Então, estou lá como vice-presidente da OAB de Itaquera. Que bacana. Uma experiência Vai, Corinthians! nova, vai Corinthians. Mas eu sou São Paulino, tá? Não confunda. Mentira. Sou São Paulino. Nossa. Sério, eu não moro do lado do São Paulo, eu sou palmeirense? E você tinha que ser palmeirense, né? Então, e eu moro do lado do Palmeiras, eu sou corintiana. Tá tudo errado Eu esse não sou negócio. Paulino e moro do lado do Tá Corinthians. tudo errado aqui, a gente tinha que trocar de Então, a gente casa. vai ter que fazer É, um... tá tudo errado. Vamos trocar de casa aí, todo mundo. Vamos fazer um rolo aí. E essa experiência nova, muito aprendizado, muito bacana. Essa proximidade com a advocacia, o jovem advogado. Tem sido muito bom, o feedback tem sido os melhores. Tem muita coisa para fazer. E eu falo que o desafio de Itaquera é complicado, porque com o presidente Eduardo subiu a régua. O Eduardo é nota 1000, né? subiu Cressoni pouco mais. também. Então a gente tem que pensar em inovação, tem que pensar em otimizar o trabalho. Mas a Moniz é guerreira aí, com você do lado, vocês vão ó, Não, fazer o time- Itaquera. Não, vamos voar. Como foi? Já deu os 100 primeiros dias, né? Eu vi isso. Já? Deram os 100 primeiros dias de gestão Nossa, nem começou. de 2025, já deram os 100 primeiros dias. Nem Curiosidade, começou. todo mundo acha que vice-presidente, presidente. Aí você tem problema desde a torneira que tá quebrada, a janela, Ah, eu o sei. elevador. Eu sei Você bem. sabe. Sei bem. E o pessoal acha que não. Então a gestão de ordem não é somente o glamour, né? Você pergunta, cadê o glamour? Não Que tem, medo, não, mano. não tem. Isso aí Né? não tem. Isso aí não Já tem. tô falando mais com a Moniz do que com a minha esposa. Faz parte. E esses 100 dias foi isso, né? Esse ajuste, né? Que bacana. Nossas comissões, trabalho. E a Duda, você sabe, né? Presidente da Comissão da Mulher Advogada do Não, AB Pinheiros, não. coordenadora da aceleradora, não sei do que. Aqui É um. um outro nível. É um outro nível. Amo isso. Uma mulher espetacular. Então, tamo Ô, Du, junto. aproveita pra falar da aceleradora Experience, que vai ter, né? Que você tá organizando aí. Vamos falar Você é assim. spoiler? Eu não tô Eu sabendo nem disso, sei né? se pode Não, um ainda, pouquinho né? pode, Mas pode, o Afonso pode. deixou, se o secretário de Cultura Você fala que da OAB tão do preparando. Estado de São Paulo liberou, então vamos falar. A aceleradora de escritório de advocacia da OAB, que é um grande sucesso, é feita para 30 selecionados durante 3 meses. Só que a gente quer dar um jeito de trazer isso para um público maior. Isso foi um Então- pedido do nosso presidente Léo Sica, né? E a Duda tá ali doidona fazendo. Exatamente. Então, uma das promessas de campanha do Léo era fazer isso, já que é um sucesso, e a gente quer manter a mesma excelência do projeto. Então, nós estamos desenvolvendo aí a aceleradora Experience ainda para acontecer nesse primeiro semestre. E Boa. vai ser um evento incrível. A gente está
procurando pessoas para manter mesmo o nível da aceleradora, com bastante conteúdo e que consiga fazer uma grande mudança das pessoas, mudar a vida completamente, desde a parte estrutural, visual, mindset, tudo. E há uma grande transformação. Que bacana. É um foguete. Que bacana. É isso Agora, aí. a pergunta que não quer calar. Vamos Diga. aproveitar. Ah. Meu Deus. Vai se expandir mesmo para subseções? Isso daí tá todo mundo babando. Gente, eu recebo mais de 5 mensagens por dia me perguntando no Instagram: quando vai ter aceleradora aqui nas subseções? E eu digo assim, gente, é um projeto tão incrível e tão bem pensado, porque nos 3 primeiros anos de gestão, ele demorou 2 para ser desenvolvido e 1 para ser aplicado. Então, eu acho que a gente vai trabalhar mais ou menos nessa média de tempo também, quando a gente for expandir, porque a gente não pode perder a qualidade do programa, né? Então, uma coisa é, eu como coordenadora geral, eu consigo organizar junto com E essa a equipe, aceleradora com o que comitê. existe hoje, ela já atende todos, né? Porque tem Sim, vaga sim. para cada região administrativa. Então, Sim. assim, não é que a subseção lá de Mirassol tem vaga, entendeu? Taquera Não, tem vaga. Exatamente. Não Ela, tem nada. ela É. acontece parte presencial na capital, parte online, mas ela atende as 21 regiões administrativas de todo o estado. É que as pessoas querem levar para pulverizar mesmo e que a gente consiga fazer mais equipes, mais programas durante o ano. E aí é isso, né? A gente... Infelizmente, a gente ainda é muito apegado ao projeto, ao nosso filho. Então, Mas logo vai. tem que fazer com bastante cautela, mas está sendo programado, tá bom, doutor? Vem a Boa. cobrança. Viu aí, pessoal, tá? Ó. Então, assim, informes Aqui, dados, informes aqui, spoilers, informes, tudo que vocês acharem. Vamos começar porque a gente tem muito assunto aqui que eu acho que a gente precisa falar sobre. Não estou mentindo. Juliana quebra o silêncio e acusa Otávio Mesquita de estupro no SBT. Esse assunto está sendo falado assim de todo lugar, por todo mundo. E eu vou dizer para vocês, eu fui atrás para tentar estudar. Mas para você que está chegando agora e não sabe muito do que a gente está falando, a Juliana Oliveira, ela é ex-assistente de palco do De Noite. Ela acusou publicamente o apresentador Otávio Mesquita de estupro. Segundo ela, o crime teria acontecido em 2017 dentro das dependências do SBT, durante uma gravação. A Juliana explicou que ficou um silêncio por medo e por sentir pressão do meio televisivo. A denúncia causou comoção nas redes sociais, dividindo opiniões. O Otávio nega as acusações e diz que irá se defender judicialmente. Agora eu vou dizer pra vocês, pessoal, a internet ela não perdoa. E o pessoal tá fazendo pesquisas aí, trazendo imagens de outras oportunidades em que a Juliana subiu em cima do Otávio Mesquita, com ele deitado no chão e simulou Ao vivo? o sexo com ele. Então, assim, numa oportunidade, quando o Otávio Mesquita tava pendurado lá, com o olho tampado, parece que ele apalpou ela lá, e aí, eu não sei, é que eu não sou criminalista, mas assim, pra mim não houve estupro. Eu não entendo como o estupro acontece ao vivo num programa de TV. Eu acho que pode ter havido outra coisa ali. Ele pôs a mão nela, pegou nela, não devia ter pegado, enfim. Mas estupro, acho esquisitíssimo. Mas não conheço da legislação penal, então pode ser que eu tô falando uma besteira. Quero que vocês me ajudem aí, se vocês tiverem esse Eu conhecimento. fiquei pensando, confesso que eu não pensei nem no caso dessa situação, né? De se foi ou não foi estupro. Até porque, normalmente, o estupro acontece quando não tem outras pessoas para testemunhar, né? Então, estupro em público é um pouco estranho. Mas o que eu me atentei aqui é, poxa, de 2017 para cá, são quase 10 anos. Embora o crime prescreva em 20 anos, que eu fui consultar, ele é um crime que mexe realmente com a vítima a ponto dela ficar em desespero. E como que você mantém uma postura visual? Mas Pensando Duda, no mas eu acho que você tá assim, tem falando. muitas mulheres que não têm a coragem de externar, de trazer a público Não, tudo e bem. guarda isso por muitos anos. Eu acho que isso acontece. Não, tudo bem, mas nós estamos falando de uma situação ao vivo. Então, isso que eu tô aí que dizendo. tá. E uma situação ao vivo não é estupro. Não é estupro. Então, assim, é o que eu tô falando. Se a pessoa realmente ela não aceitou, ela se sentiu constrangida, foi incômodo para ela, não tem como ela não esparecer visualmente. Então, a prova principal é a própria gravação, né? O próprio vídeo desse programa. Porque enquanto ele ainda não está prescrito, pode sim haver a E as condenação. testemunhas também, se for num ambiente televisivo ali, alguma coisa. Em uma das passagens, eu assisti o programa do Ratinho. Acho que foi no TikTok, sei lá. E aí eu vi a Sônia Lima. Lembra da Sônia Lima? Sim. A Sônia. A Lima, lá, 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 lá. A Sônia Lima. E a Sônia Lima falou bonito. Ela falou, o Otávio Mesquita eu conheço ele.
Esse é o Otávio Mesquita, é o jeito dele. Talvez este jeito dele não seja adequado hoje. E eu acho que ele precisa entender isso, né? Tem que mudar. Antes podia, antes já tinha o Tutti Frutti na TV, né? Quem é da época do programa Tutti Frutti, e as mulheres apareciam lá com o peito de fora. Hoje não pode mais. Mas, gente, se tivesse a banheira do Gugu hoje... Não pode não ia mais. poder. Então, não pode Era aquela mais. pegação, pega no sabonete, no sabonete não pega no É sabonete. que hoje pode outras coisas que não pode. Escapa daqui, É só muito vai louco. embora. Porque as músicas de hoje em dia é senta, desce, Também, senta, também. senta, chupa. Não é? É só isso que tem nas músicas. Que Não tá tem. na pauta nossa hoje. aqui também. Então, mas não tem nada que não seja senta, chupa, senta, desce. Enfim. Agora tem um ponto de esclarecimento, como você disse que não é criminalista, também não sou, mas a gente acompanhou quando houve a modificação do artigo que tipificava o estupro, né? Então e ele aí? fez uma junção antes você tinha O assédio. o assédio, você tinha atos libidinosos diversos da conjunção carnal, porque antes o estupro só Só quando havia penetração. penetração. E agora? Agora é meio que um mix de tudo. Então, Mas ali houve um mix de tudo, com a mulher com roupa, com tudo. então aí É o consentimento, não é? consentimento é o principal. Aí vai depender também da classificação. Eu posso até alegar que é um estupro. Peraí, mas a luz, igual a Duda falou, a filmagem vai falar, peraí, foi um estupro ou uma importunação sexual? Não, estupro não foi. Houve consentimento? Não houve o por isso consentimento? Não houve consentimento. Eu acho que ele pegou. Tem uma hora que ele fala, peguei nas suas tetas. Parece que tem um momento que ele fala isso no vídeo. Tá errado. Não tinha que pegar, e eu acho que. Mas ela fala não ou ela não fala Não, já tinha nada? pegado, né, Duda? Já peguei nas suas tetas. Ah, não pega, já pegou. Ah, tá Então bom. não. Então, mas em algum momento... Mas ela tava lá, o homem tava de venda, Não pega, mas pendurado ao peraí. contrário. Desculpa, ó, o cara tá ao Vai pegar em mim contrário. aqui. Aliás, viu? Homem pode ser vítima de estupro, tá? Mudou isso aí, Muda, né? Então, a Duda vai pegar em mim aqui. Tá, eu Aí não falo vou nada, e pego, mas... se ele fala não na hora... Algum ato, ó. Peraí. Não, mas agora, se ali- ela continua deixando É que a essa gente não tem questão. a cena aqui, mas a cena é o seguinte: Otávio Mesquita pendurado ao contrário, com a capa com o pé pra cima, Tá. com uma venda. A mulher vem e começa a pegar nele, ele começa a se defender, pegando, ele pega no desculpa, isso não peito. Foi isso que aconteceu. Então, assim, o cara não tava. Gente, se eu tiver do avesso, pendurado com a cabeça pra baixo, eu não sei nem onde eu tô pegando. Se eu tô pegando no joelho ou se eu tô pegando no Sim, peito. verdade. Você entende? Pô, concordo, Sim. concordo. Aí foi isso. Tá. Isso está sendo considerado estupro. O cara que tava ao vivo num programa de TV. E aí ele fala: olha, eu acho que eu peguei até nas suas tetas aqui, porque parece que houve esse momento. Errado. Não devia nem. Ele não ia ter falado, né? Se pegou, ficava quieto Mas também, eu até não porque é posso constrangedor. falar, Não, mas acho, aí- não acho, porque é aquilo que você disse sobre a Sônia Lima. Esse é o Otávio Mesquita, é isso que as pessoas gostam dele, ele é um cara autêntico. E aí ele fez uma brincadeira, tipo, ai meu Deus. De mau gosto. Então, mas Mas não- talvez ele Talvez pegou. seja Mas eu uma acho que ele brincadeira. pegou. E falou, ai meu Deus, peguei Não- nessas... não Peguei sem intenção- querer pegar. não, Porque ele nem sabia onde estavam. Tem a- Né? Não é que ele Por procurou verdade. e foi no lugar certo. Ele. Tem uma Pá. grande diferença de falar assim, nossa, hein, peguei em você. E outra coisa, falou, opa, até peguei lá, entendeu? Eu acho que tudo é interpretação dessa imagem que ele passou no corporal mesmo, sabe? Sim. Se ele tava querendo aquilo, estava procurando Agora, Duda, aquilo ou não. só que aí, Duda, a gente tem. Você veio aqui há 2 programas atrás e você falou aquela questão da Bruna Biancardi. Sim. Que, uma indenização porque ela tomou um chifre agora, mas já tomou chifre lá atrás, aceitou, então agora não tem chifre. A Duda teve esse entendimento que faz sentido. Outras pessoas discordaram, mas ok. Aqui, nós temos situação dela em cima do Otávio Mesquita, simulando sexo, sabe? Em cima dele ali, cavalgando no cara, resumindo, tá? Tá no... E foi tudo bem, porque foi ela que fez. Agora, E ele não pode dizer também que ele foi estuprado por ela nesse momento, até pode. né? Até pode. Porque se ela que tava lá em Corta, cima... né? 0-0, corta. Otávio, me Um- liga, um- eu faço ideia. Eu tô com umas ideias aqui. Corta, né? De 0-0. Entre em Muito contato louco conosco, isso. porque Enfim. faz Mas o que sentido. vocês acham de tudo isso? Assim, Olha, eu vou tecer um comentário aqui que pode parecer machista. Tá. Assim, eu acho que, por exemplo, o nível que é a Juliana, de tanto que vem se reforçando essa questão dos abusos que as mulheres vêm sofrendo, deixar passar muito tempo, caso se tenha eu vou tentar achar o vídeo aqui. entendido que Tá. houve isso, eu acho isso muito ruim. Diferente de uma mulher que não é pública, que talvez não tivesse uma rede de apoio e se sente sempre pressionada. Ó, Então, assim, é uma reflexão, não é uma acusação, assim, mas eu acho que demorar. Eu trago
essa reflexão, assim, demorar para trazer isso, dá uma enfraquecida na circunstância. Eu ainda acho que demorar não é o grande problema. Galera, tá? eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês, pra gente entender. Produção, aproxima a minha câmera aqui, vamos ver se o pessoal consegue ver. Você achou o vídeo? Sei. Ó. Ele tá Aí tá de fora. Ele tá pendurado. Aí, ó, ela bate nele porque ele pegou nela. É, no programa do Danilo É. Gentili. Ó, olha como o cara tá. Aí, abraça ele no final. Olha lá. Ela tava o quê? Participando como... Ela é assistente de palco. Nesse momento ele fala, peguei até... Mas assim, Não. Posso falar uma coisa? Visualmente, me parece que ela tá incomodada sim, mas ela tinha um espaço bem amplo para sair da situação e ela permaneceu ali. Inclusive em questão de imagem, igual a gente aqui. A gente tem um retorno, a gente sabe, por exemplo, se eu esticar o braço, eles não vão ver minha mão. Então, ela tinha ainda um espaço que ela poderia continuar no vídeo, continuar fazendo o papel dela, sem se sujeitar a ele apalpá-la. Tá? Se eu fosse julgar esse processo, eu certamente percebi, talvez tenha sido uma figuração, tipo, eu não sei, entendeu? Mas ela tinha um espaço ali para ela sair fora e ela não saiu. então, mas será que a gente não tá falando aqui de até uma questão com o empregador? Ela tava trabalhando ali. Ela não tava ali como convidada e ela estava trabalhando. Aquele é o trabalho dela. E ela foi, talvez, abusada, sei lá qual é a palavra certa aí que Tá. tem que se usar, no trabalho. Tá. Olha, eu acho bastante. É que hoje em dia as TVs fazem contrato de PJ. Eu já nem sei se ela tava ou não tava trabalhando. Então, assim, Não, mas mas dentro do contexto tá trabalhando. ela tava trabalhando Não, ali. não dá pra- Se você não tivesse me contado que tem um outro vídeo dela subindo e simulando Vamos uma achar cena esse de outro sexo vídeo? em cima do Ai, vamos achar, Otávio, vai. eu diria até que ele pode ter passado um pouco do limite. Vamos Não achar. acho que a estupro talvez seja só por conta da sua consideração de que agora outros crimes fazem parte também, Sim. são considerados como estupro. Mas se não tivesse essa outra, acho que eu até entenderia, mas talvez eu iria também nessa questão de ela tinha um espaço para, né? Porque assim, o estupro tem que ser uma coisa forçada. Então, desculpa, você continua ali na situação. Então, o cara vem, me prende na parede, eu não tenho por onde fugir. Ela tinha ali, Olha ele tava, aqui. ele Tinha, tava... Vamos lá. Em 2015, antes. Produção. Ah, essa foi em 2015, eu tenho 10 anos, né? Então. Olha lá, e ele tá falando, me solta, me solta. Meu Deus do céu! Por isso que a gente não pode, na justiça, pensar um caso isolado, sabe? Em todos os trabalhos que eu faço, seja na esfera de falar de patrimônio, de sociedade, de família, eu sempre gosto de falar da pessoa do réu. Eu acho que tem que mostrar que não é um caso isolado, não é só essa oportunidade em que ela estava ali. Peraí, vamos ver tantas outras coisas que ela faz e entender o conceito mais macro da coisa, Sim, do quanto ela concordo. estava se sujeitando a isso. Quer dizer que 2 anos antes tudo bem, ela ser a pessoa que parte para cima. Acho bastante complicado, hein, Afonso? Difícil falar, né? Mas aqui eu, sinceramente, acho que a gente tá diante de uma situação que eu não considero. Hoje ela tá na TV?
Não sei, acho que não. Eu espero que não seja só uma forma de voltar pra televisão, de puxar mídia, né? pra mídia, busca de likes, busca de... É. Tem muito disso, né? Holofote. Isso também é muito perigoso também. Porque eu acho triste a mulher ter que se sujeitar a uma situação dessa, se colocando como vítima de uma coisa que aconteceu 8 anos atrás. E que foi pública. Eu tava entendendo que se tratava de algo que tinha acontecido nos bastidores, mas não. Quando eu vi, eu também pensei que fosse Também, algo, quando eu vi que era isso, eu achei, não faz Não, sentido. Para. Até porque na televisão, gente, se a gente fosse, vai, banheira do Gugu, Então, e aí? Você tá ali, é aquele negócio artístico, é um negócio que, meu, enfim, vamos lá. então imagina a Hebe hoje que dava selinho em todo mundo. E a Dercy Gonçalves? A Ai, tem uma petola saudade da dela. Hebe, gente. Ai, da Hebe, da Dercy. Eu gostava da Dercy, né? Que você falava assim, fulano não gosta de você, ela vai tomar no... Minha mãe ficou anos cuidando da minha avó doente e nunca contribuiu pro INSS. Tem algum jeito dela se aposentar ou contar esse tempo de cuidado? Eu não sou previdenciarista, mas eu acho que sim. Na verdade, mas você não consegue recolher para trás, né? Você Não. cuidou ali, você não vai conseguir recolher retroativo aqui. Nesse caso, Talvez o retroativo não, mas contar como tempo. Não, porque precisa da contribuição, né? Para contar como. a gente como teve um tempo de programa prestação de passado que a gente serviço. falou bastante sobre isso, né? Se você não recolheu, recolhe por um ano. E aí, depois de um ano, você pode até se aposentar por uma invalidez, por uma doença. Então, você vai ser segurado. Tá. Essa daqui, ela não tá na qualidade de segurada. Voltar para trás para recolher só para se tornar segurado, não vai conseguir. Né? Mas aqui eu acho que a gente tem que ir pelo BPC Loas, que é um benefício assistencial aí, porque eu acho que não vai conseguir, tá? Mas eu acho que esse teu caso é um caso particular que tem que ser conversado e trazer mais informações. Aqui a gente tem algo muito por cima. Então traz pra gente que eu acho que vai ser importante. Combinado? Aliás, acho que é bom até fazer uma informação importante para as pessoas. Que elas vão caminhando dessa forma e quando chega lá na frente elas querem o benefício. Você tocou num ponto importante. Fora a contribuição do INSS, se você tiver alguma doença que você esteja prejudicado, ainda que você não esteja empregado, você pode fazer o recolhimento de forma voluntária. E se você eventualmente precisar, você recorre ao benefício. Ninguém Então, pensa lá na frente. por isso Se ela que tivesse feito, então, a contribuição de forma voluntária e aí viesse provar que ela foi cuidadora da mãe durante poderia haver possibilidade. poderia. Gostei. Então, assim, você pode. Assim, não estou trabalhando, mas eu posso pegar o meu carnezinho e vou lá fazer a minha contribuição. Tem uma classificação, procurar um previdenciarista, ele vai te explicar isso. Eu Você acho vai que- recolhendo. O importante é não perder a condição de segurado, né? Não perder a condição. Mas tem que ser segurado. Está segurado. E aí vai contribuindo um pouquinho ali sobre o salário mínimo, é um valor menor que você consiga, aí eventualmente necessitar, você tem para onde recorrer. Boa. Vocês conhecem a Tabata Amaral? Sim. Conheço, ela estava na ordem esse dia, né? Fez um evento lá, né? Tabata Amaral é a namorada, a mulher, eu sei lá, do prefeito João Campos, lá do Recife. E ela propõe aqui proteção imediata com base na palavra da vítima. A deputada Tabata Amaral propôs um pacote com 7 projetos de lei para combater a violência contra a mulher. Um dos principais pontos é permitir medidas protetivas com base apenas na palavra da vítima, agilizando a resposta do Estado. A deputada apresentou um pacote legislativo com 7 projetos voltados a combater a violência contra a mulher com o objetivo de oferecer proteção mais rápida e eficaz. Entre os destaques está permitir medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor, seja concedida com base apenas na palavra da vítima, sem exigência do exame de corpo de delito. O que visa aceitar a resposta... Isso aqui é complicado, né, gente? Né? Sem você ter o exame Eu quero de pôr corpo de fogo delito. na tribuna. Vai, ali. fala, Ezequiel. Vai começar a guerra aqui, Vai, ó. fala. Quero pôr fogo Vai na começar tribuna. a guerra. Não, Complicado isso aqui. é assim, igual você falou, é complicado. Né? A proteção imediata com base na palavra da vítima. Isso já acontece. Então eu ia falar, já acontece. Já acontece. Falar meus pontos de vista já. Não, não. Eu só quero incrementar, Duda. Tá. Eu quero Vai, incrementar, fala. porque assim, realmente dentro de um ambiente de violência doméstica, você não tem provas, você não tem como realmente saber o que está acontecendo. Então, acredito que, ó, a agressão pede lá o afastamento do cidadão, beleza. Ok, agora a questão é, a gente que atua no direito de família, as acusações falsas. Isso é um problema. Isso acontece sempre, né? Ezequiel? Entendeu? Então, assim, a autoridade policial, o juiz, no momento, ele não tem como aferir se isso de fato aconteceu. O que é o ponto? A lei, ela tem a finalidade de proteger a mulher. Mas se essa mulher,
estiver agindo de forma ardilosa a fim de prejudicar uma outra Tá, e pessoa, como é que você vai saber que é isso? fica sabendo porque não tem prova, não tem o exame de corpo de delito, entendeu? Não tem nada. Às vezes tem a psicológica, não tem como, mas às vezes é a agressão física. Fala que me bateu, que não sei o quê, a pessoa se joga, bate a cabeça na parede para provar o contrário. Não tem prova, não tem nada, e depois revoga, aí o cara já perdeu a convivência com o filho, já ficou fora de casa, realmente foi uma acusação falsa, e aí, como é que fica? Então, O que eu penso, tá? O que eu tenho pensado nesse sentido de dar uma mitigada nessa questão, que é o quê? Se houver a comprovação de que foi uma denúncia falsa, a própria lei já estipula um apenamento à mulher. então, Concordo. eu gosto da iniciativa da Tabata, porque, primeiro porque, como Ezequias falou, isso já acontece, tá? Só que não tem uma lei, nem uma determinação judicial legal para isso. E o que isso atrapalha? O devido processo legal. Quando você instaura uma lei dizendo que a palavra dela serve como fundamento para uma decisão judicial, e aí você vai começar a delimitar prazos. Você vai abrir o prazo ao contraditório, por exemplo, que hoje não tem. Hoje, se a mulher vai até a delegacia, faz uma acusação, e aí ela consegue a medida protetiva, tem que iniciar o inquérito, tem que iniciar todo o processo até o réu ser chamado. Quando a gente traz uma regulamentação como essa proposta pela Tabata, eu acho que fica tudo mais fácil, até para a segurança do próprio delegado, daquele que está recebendo a denúncia, em conceder, sabendo que vai ser aberto um prazo regular para outra parte se manifestar e ele poder fazer esse juízo de valores para dizer, ó, me parece mais verdade isso do que isso. Então, eu adorei a iniciativa dela, inclusive quero levar esse tema para discussão lá na minha reunião da Comissão da Mulher Advogada, porque eu acho que é um tema de bastante relevância, mas eu acho que processualmente falando, é muito bom para todas as partes. Sim, resolve um monte de E coisa. assim, seria fenomenal se ao final... Mas a parte que o Ezequias pôs é boa. Se ao final Eu ainda gostei. tivesse essa condição, entende, né? Que se averiguado que houve, assim Gostei. como a pessoa que presta falso testemunho, né? Que fosse por analogia aplicado a litigância da mesma multa do falso testemunho, eu acho que aí ficaria perfeito. Mas eu gosto da iniciativa porque é o que está se fazendo atualmente. Então, quando você pega um delegado, uma delegada que está disposto, que está com paciência, que escuta a mulher e que vê nos olhos dela a verdade, ele já concede. Só que ele concede com base em quê? Em jurisprudência. Porque não tem nenhuma norma determinando que ele pode conceder com base nesse depoimento. E isso vem só para formalizar. Não, agora pode. E só que vai ser aberto um prazo para outra parte fazer o seu contraditório. Sim. E às vezes depois desse contraditório tem essa comprovação. Não aconteceu. Foi somente para... Isso, e aí pode ser revogado. Aí não precisa demorar tanto tempo. Igual você diz, hoje, às vezes, é a palavra da vítima, é naquele momento emergencial, começa-se o processo, aí o cara só vai ser ouvido quando ele já perdeu o contato, já fez tudo. De repente, quando você trouxer isso para uma regularização já nessa fase pré-processual, poxa, vai ser muito bom. Porque vai acelerar e também pode ser que diminua os riscos. E se trouxer, então, uma penalidade para aquela que faz uma alegação falsa sobre algo que não aconteceu, até imputação de falso crime, né? Não tem? Já existe, mas assim, eu acredito que se já está aprimorando a lei, peraí, eu vou te proteger. Mas se você ficar com graça, na própria lei eu já estou estipulando Tá ótimo. um apenamento para Gostei. você, caso você for falar bobagem. Será que tem isso? Era bom estudar, né? Não sei, eu não li o projeto Também não li. ainda, até porque são 7 projetos, né? Mas a gente sabe que, a grosso modo, o objetivo principal é essa regularização e dar o devido processo legal à parte pré-processual. Mas eu espero que tenha. Se não tiver, Tabata, nós vamos te dar umas dicas aí do que a gente quer Tá acrescentar certo. nas tuas leis. Vamos lá, a gente vai para um outro caso aqui que também foi muito falado e que agora teve um desfecho um pouco diferente. Justiça espanhola revoga condenação de Daniel Alves por agressão sexual. A Justiça da Espanha anulou a condenação de Dani Alves por agressão sexual após a reavaliação do caso. A decisão foi baseada em inconsistências nos depoimentos e ausência de provas conclusivas. O jogador havia sido condenado a 4 anos e meio de prisão.
A justiça revogou, deixa eu ver se tem mais alguma novidade. Há uma jovem na boate em Barcelona, decisão que surpreendeu a opinião. O jogador havia sido condenado a 4 anos, mas a revisão apontou inconsistência. Com isso, o tribunal decidiu pela absolvição dele. A decisão gerou repercussão imediata nas redes sociais, levantou debates. Agora vamos lá. Desde o começo isso me incomodou muito. Por quê? Me incomoda muito, Duda, porque eu acho assim, você tá dentro de uma balada, a gente sabe que, pô, pessoa pública, fica todo mundo em cima da pessoa pública. Não é uma pessoa que pode fazer coisa errada no meio ali. Não pode. Falar, uma pessoa famosa, você não pode. Você tem que Nem o tomar... anônimo. Hã? Ninguém pode fazer nada errado. Não, sim, mas eu tô dizendo assim, o anônimo faz, ninguém tá olhando pra sua cara. Tá. Agora, um cara que é famoso, tá todo mundo olhando pra sua cara, né? Então assim, você não pode dar um passo que as Sim. pessoas estão olhando pra Sim. você. Então é um pouquinho diferente. O anônimo, você tá ali. Agora, o outro, tá todo mundo olhando. O cara pega, vai lá pra um banheiro com a moça. Enfim, eu não sei dizer. Eu achava essa história Te estranha. entendo. Eu achava eu- estranho desde o começo. Não, eu diria o seguinte, vamos refletir. Primeiro que ele era Vamos- casado, não tinha que ir pra lugar nenhum com ninguém, Boa, ponto. boa. Esse é o primeiro ponto. Mas foi. Foi e se lascou. Foi e se lascou. Eu concordo com você. Assim, algumas questões nossas, vamos colocar aqui nós. Outra Ai, coisa que eu 2 a 1 acho, hoje, fizeram o isso aqui, exercício, hein? fizeram lá um exame nela, encontraram lá Temem dele. sêmen dele. Pra Prova chegar nesse inconsistente. ponto, gente, dentro de uma Ah, balada, mas eu vou falar. Eu vou deixar você falar, mas Não, vocês não, vão me ouvir também. não seria, Ah. seria mais esse ponto do que fazer ou não fazer. Você é pessoa pública, se você escolheu ter esse caminho, é atenção redobrada para tudo que você vai fazer. vai dizer que essa Simples pessoa assim. tá com a roupa, a pessoa tá numa balada que tá todo mundo vendo, você entra no banheiro da balada com a roupa, você não quer ficar ali, você grita. Você tá entendendo? Então, mas peraí. Então, Posso aí falar? eu já- Posso falar? Tô só falando, não sei se é isso. eu tô- Posso falar? Esse 2 a 1 hoje aqui tá difícil, hein? Ó, eu achei o cúmulo do absurdo essa absolvição do Daniel Alves. Por quê? Ela Por quê? foi feita com base na fragilidade das provas. Eu não conheço a justiça espanhola, não sei como é que funciona a questão, o direito lá é diferente do nosso, mas eles têm um protocolo muito sério lá. Inclusive, no momento em que aconteceu, ela sai de dentro do banheiro transtornada, é conduzida por um segurança da boate, que leva ela até uma unidade móvel que fica na frente da boate, e ela é direcionada para fazer o exame de corpo de delito, onde é verificado que houve luta. Não é só houve sêmen dentro dela, houve luta. Essa mulher não queria. Eu, no começo, pensava, se não queria, foi fazer o que dentro do banheiro com ele? Não sei, pode ser que ela às vezes entrou, quis dar uns beijinhos e não queria mais nada. E o cara, chapadão, Isso é tava uma lá coisa que a gente dentro. tem que entender. Você até quer. A partir da hora que você fala não, é não. Exato. Então, assim, pode ser que ela entrou dar uns beijinhos nele lá, tal, fazer uma graça, não sei também. Mas a questão é, ela não queria uma penetração dentro de um banheiro e, ao que tudo indica dentro das provas, houve luta e houve sêmen dele dentro dela. Então, em que parte isso aqui é uma prova inconsistente. frágil, inconsistente? Não existe. Entende? É isso Não, que se não entra tem na isso minha que você tá falando, que cabeça. tem a luta. Tem. Agora sei lá essa luta, né, Ezequias? No Às vezes tem umas lutas aí que. Na laudo. pegação. Vai saber. E outra. Não tô aqui, eu tô se só fosse- discutindo. Se essa fosse aqui É. no Brasil, Afonso, Já tava esse preso. exame- Tava preso. tava? Aqui no Brasil. Imagina, não Ah, ia não. nem ter prova, não ia nem ter o exame Ah, de corpo dele não. lá Aqui tempo. as coisas estão A diferentes, mulher eu fazia acho. tanto xixi que não ia mais nem ter nada lá dentro. Ah, pra Entendeu? fazer o exame, não ia ser rápido. Porque não ia ser rápido. Eu tô falando que o protocolo que existe lá é intenso e ele é sério. Então ela foi conduzida, você vê no vídeo, imediatamente. Ela saiu na mesma madrugada que ela sai de dentro do banheiro, ela é conduzida para a unidade móvel e ela vai fazer o exame. Então assim, é muito rápido. Aqui no Brasil, meu amor, para fazer um boletim de ocorrência demora horas. Imagine uma mulher que sofreu uma violência dentro, primeiro que ela já vai receber esse olhar de Daniel Alves, sabe? Porque o cara é famosão, você quer fazer exame de corpo de delito? Até a mulher comum E- mesmo isso. sofre quando ela vai na delegacia, ela já Entendeu? sofre. E aí, aqui então, eu fico indignada, porque aqui eu acho que a prova poderia ser frágil, porque poderia demorar demais a sair laudo. Não sei nem se sairia laudo de que houve luta ou não, mas lá eu vejo que foi eficaz, foi rápido, foi, né? Sabe o que é, Duda? Eu acho que a gente tem uma sequência de situações. Aquele caso do Neymar,
O Neymar tá sempre envolvido, né? Uhum. Mas aquele caso do Neymar que foi lá pra Espanha, que tava lá na França, Sim. mandou o jatinho, a moça foi, falou que foi estuprada, que ele bateu nela. A sorte E dele, aí, a sorte dele é que ela gravou Ela um vídeo e gravou. o vídeo era pose bom pra ele. é, Mas aí você vê. Então, assim, existe uma questão de algumas mulheres quererem se aproveitar quando o cara tem uma fama, uhum. tal. Então, assim, acontece. A gente Tudo tem bem. casos como esse. Como foi agora com o Neymar de novo, essa moça que se Que diz falou aí que que- garota de programa, é. que é do Job, e que ela foi chamada pra uma festinha lá com 20 pessoas. Você ganhou seus 20 pau. Até a Andressa Urach vem e fala: peraí, você tá estragando a nossa profissão. Porque você ganhou pra Você não isso. entende do Então negócio, não você fica atrapalha. calada. Não, Você, tá certo. você tinha que ter ficado quieta. Então, assim, vem expor. Então, acontece uma situação que Então. quando a pessoa é famosa, a gente tem visto inúmeros Oportunistas, casos de oportunistas. oportunistas. E aí, talvez a gente fica na dúvida, por causa. Em razão Então, das oportunistas. que isso tá Mas eu não errado. acho que tá certo. Eu acho que. Porque Se isso acontecer, deveria- porque a gente também sabe que o artista, o famoso, ele também usa disso, disso com pra certeza. conseguir o que ele quer. Com certeza. Então, por exemplo, ele Homem conseguiu feio pegar a desse, mulher lá e não tal. Ah, pelo amor de Deus. É. Então, Coisinha mas eu mandada. acho que pode ser isso. Ela quis lá, ela assim, achou ele um cara interessante, tá? Mas na hora ela não quis. Desculpa, meu amor, você tem que parar. Não vai Já continuar. foi. Ela falou, não quero mais, não quero mais. E às vezes o cara, pô, chapadão, Tá chapadão. dentro do banheiro, da boate, tudo escuro, falou, aqui quero Pode ser. Eu acho que ficar. não, acho que você não tá errado. Acho que é isso Eu aí. fiquei revoltada com a absorção É. dele. Eu fiquei. E eu acho esse caso bastante engraçado também, porque ela é brasileira também, Gente, né? mas a gente tá diante de alguns casos tão complexos da gente ter uma. Por exemplo, o que a Duda tá falando, eu acho que faz sentido, mas não acho que tá certo. Como o que eu tô dizendo, também acho que faz sentido, mas não tá certo. A gente não vai saber a verdade nesses casos. A verdade é que não existe uma verdade que a gente diga o que aconteceu foi isso. Somente uma terceira pessoa que estava ali em cima é que vai dizer, porque a versão dela não bate com a verdade, Tá. como a versão dele não bate com a verdade. Como o caso da Juliana, que a gente acabou de falar com o Otávio Sim. Mesquita, também é a mesma coisa. Mas Não existe o aqui que- uma O verdade. que eu pergunto pra vocês é o seguinte: a gente sabe que na rede social ele pode ser cancelado, ele provavelmente foi, pode ser que agora retome. Mas e na questão do futebol? Você acha assim, existe, eu não conheço, tá? Alguma legislação, se o cara foi condenado em primeira instância com importunação sexual, Ah, ele Dudy, pode você entra com uma ação voltar- contra o Estado. Eu acho que numa situação como essa, você entra com uma ação contra o Estado. Eu acho que o Estado pode ter, no caso dele, vamos dizer, houve aí um trânsito em julgado, o cara não foi condenado, o cara é inocente, absolvido. é absolvido. A imagem dele manchou. Ele tem aí a prova do que aconteceu na vida no caso dele. dele, ele tá lascado, né? Porque teve um monte de rescisão contratual. Eu acho que você É, pode é, processar o Estado. Você não acha que pode, contrato. De, Ezequias? Eu acho. de presente Eu ainda. Ficou preso. Ficou E preso. de presente a mulher tá grávida, a mulher dele. A A esposa dele. que é outra que também aceitou tudo, né? Então, mas mudou, né, o depoimento. Não sei se vocês se lembram disso. No primeiro É muito depoimento, difícil você tudo isso. parar, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de repente, não, vou apoiar meu marido. Uma inversão, assim, muito rápida. Inclusive, falavam que o Ney tava bancando, né? Fez um Isso vale lá, tudo, né? fez um vale pra ele, né? Não sei. E agora, a respeito é disso. verdade. Tanto é Lembra? que teve acho que foi o irmão dele, né? Do Tem- Daniel gente, Alves, que falou e tem que a foi história abandonado. E tem a história do Robinho também, né? Aham. Que também é outra história que é mais ou menos parecida com essa. Mas a do Robinho parece que tem Não, mais mas prova. O Robinho tem um vídeo. Eu assisti esse vídeo. Você não assistiu o vídeo? Não, não tem vídeo. Tem ele falando. Não, tem vídeo. Tem o vídeo da câmera de segurança do coisas, todos os caras em cima dela. Ah, não vi isso, velho. Tem, Eu também não vi, tem. não. Não, tem sim, tem sim. Mas e aí, ela não tava querendo? Não, e outra, tinham, sei lá, 5, 6 em cima dela. Uai, mas, Duda. Um com Se a um pessoa negócio quer. aqui, outro negócio ali, não. A mulher nitidamente estava dopada, por isso ele foi condenado. E aí ele tá aqui no Brasil querendo compensação do tempo de pena, tal, que é uma outra discussão aí que a gente tem que trazer. Nossa, para mas o esses programa. assuntos são muito complexos. São. Eu acho que é muito difícil falar desses temas aqui. São Muito. complexos e Por isso que eu não atuo nessa área trabalhista, tá tudo certo. Mas Isso aí é mesmo muito... na área trabalhista. Não fala da Cada- trabalhista. não, Você não cada- fala da trabalhista. Não, o que eu quero falar, Afonso, é até para o pessoal que acompanha a gente entender que dentro dessa complexidade, é o que você falou, é um terceiro que vai decidir. E nem vai deixar um ou outro Deus, feliz. Deus que tinha que decidir. Porque só Deus sabe a verdade. Eu já É. acho que quem tem que decidir é a inteligência artificial. É melhor Pronto. hoje em Eu dia. acho que o melhor Hoje em dia. remédio, Aí, talvez o mais justo, seria
chamar a IA e falar, meu amor, analisa Nossa, Duda, você essas falou um negócio provas. agora que os juízes vão perder o emprego, né? Não, pegar não Não, vai. porque eles vai podem ter- ser assistentes técnicos. Gente, Mas é que mas já teve um, né, que foi condenado. Né? Então. Foi condenado não, foi denunciado. Porque foi a denunciado diferença que dele- usou a IA, a né? IA pra fazer a sentença. É. Vai, vambora que a gente tá demorando demais aqui, caralho. Trabalho numa loja e o gerente colocou câmera no estoque dizendo que é por segurança. Pode isso? Pode. Pode colocar câmera onde quiser, exceto no banheiro, que eu acho que você não pode aí tirar a intimidade do funcionário. Vestiário pode. Do vestiário. Então, Ezequias, tem decisões que até no vestiário você pode. Se na parte fechada que você for se trocar tiver porta. Então, assim, na parte onde você vai tirar sua roupa, tal, tem porta, no vestiário, pra você mostrar o ambiente geral, sabendo que tem câmera, mas você entra dentro de uma portinha pra se trocar, pra ir no banheiro, aí pode. No estoque, pode, não tem problema. No refeitório, pode. A câmera tá ali exatamente até pro próprio funcionário. Já aconteceu em empresa minha, comeram a minha marmita. Já aconteceu, a pessoa leva a marmita e o outro vai lá e come a marmita da pessoa. câmera Pus a escondida na câmera. geladeira. Sabe o que já fizeram também? Comeram o Danoninho. Ah, comeram o meu Danoninho. Quem foi? Nós fomos lá e descobrimos. E viu a pessoa comendo o Danoninho. Então, assim, tem isso. Eu acho É pro benefício do funcionário, não é só da Me empresa. corrija se eu estiver errada. Pode em qualquer lugar, desde que o funcionário tenha conhecimento de que tem câmera. Tem que ter não é isso? conhecimento. Agora não Tá, pode ter também no lugar que faz o xixi. Tá. Não pode, Então, entendeu? mas não pode, por exemplo, nunca teve aqui nessa sala e de repente você põe uma câmera secreta e não avisa ninguém. Não pode, né? O funcionário tem que ter conhecimento de que. Não há necessidade de ter conhecimento. Não, eu acho Tá. que pode ter a câmera. É bacana que todos tenham conhecimento. Mas não há necessidade de ter conhecimento. Você não tem que fazer nada errado. Tá, Ah, puseram câmera, eu não sabia, então eu fiz striptease na sala. Tá. Não, você não tinha que fazer. tá. Não, sei lá, às vezes eu não sabia que tinha câmera e aí eu saí com a. Então, mas tá errado, você que Super saiu. aberto. Saiu, tá errado, né? Enfim, pode pôr bom. câmera e ponto final. Vamos lá. Banco é condenado por trocar funcionários por estagiários e driblar a CLT. Decide o TST. O TST condenou um banco por substituir empregados efetivos por estagiários, com o objetivo de reduzir custos trabalhistas. A corte entendeu que houve desvirtuamento da função do estágio e fraude à legislação trabalhista. A prática foi considerada ilegal e antipedagógica. O TST condenou... E aí, o que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que não tem muito o que a gente falar Eu acho aqui, que é uma né? prática muito comum. E a gente tem que entender, às vezes as pessoas acham que assim, estagiário é só porque vai trabalhar menos. Não, o estagiário não é que ele trabalha menos horas do que o trabalhador convencional. É que o estagiário tem, é o que ele fala aqui, uma questão pedagógica. Ele está trabalhando para aprender. Por isso eu não posso ser estudante de medicina e fazer estágio no escritório de advocacia. Eu acho né? assim, Tem que ser uma atividade compatível. ligada então, à área, né? exato, tem que ser para isso. Então, o principal objetivo é isso. Aí é lógico que muitas empresas acabam utilizando essa mão de obra como uma mão de obra mais barata por conta dos inúmeros tributos que a gente recolhe em cima dos seletistas certo. convencionais, mas o objetivo principal do estágio é aprender. Tanto é que, sabe, meu marido que fala muito isso pra mim, ele fala, nossa, advogado é muito bom, né? Vocês começam estágio, já ganham dinheiro. Pô, eu fisioterapeuta, suava, ralava, ia trabalhar lá na PQP, cuidava de gente doente, aspirava, catarro, tudo de graça ainda, né? Porque os estágios, a maior parte nessa área é não remunerado. Estagiário, por exemplo, na advocacia é muito bem remunerado, aliás, né? Do que perto das outras. Mas eu acho que é uma questão bem comum, né? Muito. Muito é o que a gente está conversando aqui. A ideia de tentar suprir uma necessidade utilizando de outro meio. Mas eu não acho errado. Por exemplo, a gente tem estagiários no escritório e eles estão aqui para aprender. Então, Eles é isso. aprendem, mas eles fazem. Agora, neste caso aqui, parece que ele tirou os funcionários seletistas, colocou estagiários para fazer o mesmo Então, não, serviço. a ideia é E aí essa. não deviam cumprir as regras da lei do estágio. Também tem essa E- questão. Eu É, esse acho detalhe. que a condenação tá certíssima, porque se ele configura que ele foi contratado como estagiário, mas que na verdade o objetivo era ter um funcionário seletista e cumprir isso daquilo, tem que ser fraude mesmo e tem que pagar as verbas trabalhistas devidas. Porque ele também tem direito, não é porque ele é estagiário que ele Não, ele aí sim. poderia ter sido contratado como profissional. Agora, ele foi contratado como estagiário para 2 horas, às vezes, sei lá quantas horas a menos em semana de prova, não tem isso. Eu sei porque a minha estagiária tem semana de prova toda hora lamando. E aí eu sei que tem. Tem que observar lá. Tem um Tem monte de legislação coisa, tem um monte de específica, coisa. Sai mais cedo por acreditada. causa da prova, né? Tem uma série de coisas. Então, eu acho que tá certíssima a decisão do TST.
tem que acabar com isso, tem que decretar que foi fraude. A, di- Mandar a pagar difer- a as diferença é despesas. essa. Já que nós estamos falando de causa trabalhista, Ah, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, ó. Ganhei uma causa na justiça, mas a outra parte disse que não tem bens no nome. E agora, nunca mais eu vou receber? Depende. Ó, depende. Mas assim, que existe aquelas Depende. sentenças que você põe num quadro e fica olhando e fala, olha, tem 1 milhão aqui de reais de honorários aqui. depende do seu advogado, meu amor. Não, mas pode Não, ser que... não, Não, mas se não não. tem nada, Não, eu acho que não, pode não, Não tem acontecer. nada hoje, mas pode ter um dia. Ah, não pode deixar É, morrer. Eu falei, tenho depende, Então, depende. eu tenho processo há 15 anos, eu tô executando. E aí eu falo. Aqui a gente deixa o negócio morrer quando a pessoa acha que nós esquecemos, a a gente lembra. Pegadinha. sabe uma época que os advogados como nós, né, que estão sempre ativos ali, é muito comum pedir penhora Bacenjude na época de 13º salário. Porque a pessoa que não tem nada, pelo menos ela tá recebendo alguma coisa, ou tá ganhando um dinheirinho para gastar no Natal. Final de ano é uma excelente época é uma para época isso. boa pra fazer Mas uns eu arrestinhos. brinquei que depende do advogado, porque é aquilo, né? A gente sempre fala a diferença entre ganhar e receber. Você pode ganhar um processo e ganhar o direito de receber alguma coisa. Agora, transformar aquilo em algo líquido que você vai colocar dentro do seu bolso são outros 500. E aí você precisa ter um advogado que seja ativo, um advogado que não desista do seu processo, que veja que a pessoa não tem bens hoje, mas ela pode vir a ter, ela pode vir a receber uma herança, ela pode vir a comprar um imóvel, ela pode fazer, ela pode, inclusive, a gente tem no escritório quem fica acompanhando as redes sociais dos devedores, fala, ô louco, ó, o cara postou lá, viajando, carro, não sei o que, vamos pedir um renajude. E isso acontece durante bastante tempo. Rede social é um santo negócio, né? Santo! Você vai só A pegando pessoa ali. não posta o boleto, ela posta o carro novo. Então, se você faz um acompanhamento, só que essa é a questão. Você ganhou, você deu o exemplo aí da sentença que vai colar na parede, né? Ganhei lá R$1 milhão, mas não recebi. Tá bom. Aí você vai tentar um mês, Mas acontece. 2 meses, 6 meses. Muito, Acontece, mas muito. Acontece. Muito. 10 meses, 24 meses. Aí tem advogados e escritórios que desistem e tem alguns que vendem também esses créditos. Mas você sabia que porque tem uma não questão, Duda? conseguem executar. No meu escritório, a gente fazia uma estratégia muito bacana, né? Que era o processo, a gente tentava de tudo, não conseguia, morria por alguns anos, daqui a pouco a gente retomava. E por que a gente morria por alguns anos? Para a pessoa achar, esqueceram, Isso. desistiram. Só que agora existe uma questão da prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho. boa. Que é de um 2 em ponto. 2 anos a gente precisa movimentar o processo. E isso, ao invés de ajudar, atrapalhou. Porque às vezes eu deixava mais de 2 anos. Porque de fato, 2 anos é muito pouco, No muitas trabalhista vezes. É 2 anos, né? Então, agora tem Possível essa história. 5. Então a gente precisa movimentar o processo. Mas o que eu faço? No cível, eu peço o sobrestamento do feito. Porque se ele está sobrestado, ele não está em arquivo. Quando ele está em arquivo, aí começa a contar o Então. tempo de prescrição se você não movimentá-lo. Mas se você pede para ele ser sobrestado, você só está dizendo para o juiz, segura ele um pouquinho aí para a hora que eu resolver de novo. Alguns aceitam, outros não. Então, nós já fizemos esse pedido Tá. aqui, Eu não sei tivemos, como é na Justiça do tivemos Trabalho. alguns que sim, uns que não. Sucesso. É. Mas a maioria não. Porque às vezes é isso, né? Às vezes você precisa dar um sustinho na pessoa, achar que ela tá esquecida. Já aconteceu, inclusive agora, no cível, gente. Agora tem o pedido Bacenjude de forma de segredo lá, como é que chama? Sigilosa. E aí, em janeiro, voltando de férias, recebo a ligação de uma cliente minha, que é uma devedora de um processo, que ela tinha um outro advogado, entrou, fez um acordo, tal, enfim. Tava tudo errado, eu entrei na parte final desse processo. E aí ela falou, não tenho nada. Duda, eu não tenho como pagar isso aqui porque eu não tenho nada. Aí eu falei, bom, então deixa ele procurar, não vai achar nada. Morreu isso, ela falou, tá. Ela começou a fazer negócios e ela falou assim pra mim, posso deixar o dinheiro na minha pessoa física, não vai acontecer nada? Eu falei, se ele tá arquivado. Se ele desarquivar, eu vou receber um push. Não, mas... Aí eu te aviso. Tá. Tá bom. Gente, pouco dinheiro, tá? Ela deve bastante, mais de 100 mil. Mas ela tava movimentando pouco dinheiro na conta. Recebo a ligação em janeiro. Você disse que ia me avisar. Acabou de sair R$ 2.500 da minha conta. Aí eu falei, como assim? Entrei no processo arquivado. Falei, mas teu processo tá arquivado, não tem como. Bom, depois de pedir desbloqueio, eu descobri que durante o recesso, entre o dia 6 e o dia 20 de janeiro, que o fórum funciona, mas os prazos não, ele peticionou pedindo uma penhora online sigilosa. O juiz defere e a outra parte só tem conhecimento quando você tem o resultado dessa pesquisa.
Olha aí, Fernanda interessante. trabalhista também ficou em choque quando isso aconteceu no Mas escritório. interessante. Eu tô usando agora pra Muito. executar Deus e todo mundo isso aí, né? Porque eu achei o máximo. Manda pra mim esse modelo aí que eles você fizeram. faz Penhora sigilosa. sigilosa, o juiz deferiu, pegou R$ 2.500 na conta dela, e ela, e agora? Eu falei, agora, meu amor, não tem o que fazer. Você, em vez de dever 100, agora você deve 98, 97. porque pegou 2, entendeu? Porque não tem o que fazer. Então, essa questão de a outra parte não tem bens, não tem agora. Mas pode Mas ter. em Mas algum pode momento ter. pode ter. Em algum momento E a da mesma vida. questão é para a pessoa que é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Se você olhar as decisões, ela fala, enquanto perdurar a condição de detentor da assistência judiciária gratuita. Porque pode ser que modifique a minha situação financeira e aí eu venha ter direito Bacana. de demonstrar. Então, eu ganhei uma ação contra o Ezequias e ele ganhou a justiça gratuita. Aí o Ezequias passou um tempo, aí passou um ano, posta ele lá com a Mercedona nova que ele comprou, aí eu vou lá e falo, excelência, acho que ele não merece mais o benefício da assistência judiciária gratuita, manda ele pagar a sucumbência que ele me deve. E aí eu consigo também reverter. Isso aqui, você tá vendo? É isso aí, ó. Inclusive- As mulheres. Já te pôs na Não, encrenca aí. e tem uma aí, você deu uma dica legal também, que cabe e dá certo. Você penhorar o veículo, o qual não está no nome dele, da pessoa. Então Como? eu tenho diversos vídeos da pessoa Que com ele um carro usa o X. carro. Que usa o carro. Eu pego a placa, pesquiso, não está no nome dele. Mas eu tenho provas de que aquele carro é usado reiteradamente, e aí tem a teoria da aparência de que aquele veículo é dele. E aí eu Mas peço tipo, a tá no penhora. nome do Afonso. Tá no nome do Afonso. E os juízes deferem Olha que beleza. com base na teoria da aparência, dizer, não, de fato, o cara tá usando aqui segunda, terça, quarta, quinta, chega num lugar e tal, e tá penhorar, no carro dele. Penhorar, até você vai conseguir transformar esse dinheiro, vai demorar um tempão, porque aí vai estar com o embargo de terceiro, o Afonso dizendo, não, o carro é meu, vai fazer um monte de prova, Não, tudo né? bem, mas é quando é Mas bem... aí você vai apertar o cara pra te fazer um acordo. Não, eu vou apertar e vou alegar que o bem imóvel, ele se transfere com a tradição, não pelo documento. É, isso aí. Então, Muito bom isso você aí. tem as teorias, e dentro dessa Gostei. estratégia... Estamos atacados hoje, hein? Vocês estão com a macaca. Bacana. Estamos Não, atacados então, assim, hoje. nunca vou receber? Não, Depende. Depende, tudo depende. Vamos lá. Príncipe Harry é acusado de assédio e intimidação por ONG britânica. O príncipe Harry foi acusado por uma ONG britânica de assédio e intimidação por tentar silenciar críticas e limitar a liberdade de expressão. A ONG apresentou uma queixa formal acusando o príncipe e assessores de promoverem uma campanha de assédio e intimidação contra críticos e jornalistas. Segundo a entidade, o Harry estaria tentando silenciar vozes dissonantes por meio de pressões legais e políticas e que configura ameaça à liberdade de expressão. A denúncia ganhou repercussão na mídia britânica e internacional, reacendendo o debate sobre até que ponto as figuras públicas podem se defender de ataques sem ferir o direito à crítica. A monarquia britânica é frequentemente envolta em polêmicas ligadas à empresa. Gente, esse príncipe Harry, olha, mas fez besteira nessa vida, hein? O cara tava lá, era príncipe, tava tudo certo. Aí se apaixonou pela artista lá. Pela Isso, assistente dos meu. filhos. É. E aí o cara se apaixonou, começou a fazer cagada, começou a falar da família real. Aí se arrependeu, aí deixou de... Saiu da família real. Aí se arrependeu, quer voltar. Não saiu, ele não quis mais ser. E aí agora quer voltar. E agora as pessoas não podem falar dele. Sabe o que esse cara fez, Mas meu? olha, aqui tem uma grande diferença entre a censura, eu acho que é um triângulo aqui, sabe? É o direito da personalidade, é a censura e é o direito de liberdade de imprensa. Quando você está falando de algo público, a imprensa tem o dever, principalmente quando você está falando de alguém da monarquia, a imprensa tem o dever de prestar informações, de dar esclarecimentos, de falar sobre acontecimentos. E ele tem o direito de pedir pela preservação da sua privacidade, mas não de censurar a imprensa, de não permitir que eles falem a respeito daquele assunto. Então, assim, é uma situação bem complicada, porque a gente tem 3 pontos muito importantes, mas o direito da imprensa poder fornecer informações a respeito dele, que é uma pessoa pública, é o que se sobressai. Você não pode censurar aquilo. Sim, não, isso eu também acho. Mas assim, o que ele fez, o que ele tá fazendo, é tudo reflexo Os atos. dos atos que ele Os atos teve. meio malucos E agora que ele ele quer teve. silenciar. Agora ele quer proibir que falem dele, que não sei o quê. E eu acho que tá certo. A ONG fez certo. Porque por mais que ele não seja como outras pessoas públicas que escolhem, eu quero me tornar público, isso é uma consequência, ele é uma criança Nasceu que nasceu público. pública não por escolha, ele é da monarquia, é uma questão de sangue azul ali, Ele né? era.
Mas ele ainda tem o sangue. Ele E era. agora, como é que fica? E aí, Ele era. e aí, Troca o sangue dele. então, ele é diferente, por exemplo, de um Neymar da vida, que escolheu aquilo, escolheu ser público. É. Mas ele também foi criado ao longo destes anos, consciente de que as pessoas precisam de uma informação sobre tudo que acontece na monarquia, porque envolve também questões financeiras de todo o país que ele Questão representa. financeira, o comportamento reflete no ambiente político e ele tem que saber disso. Tudo. Simples assim. Então, é bem complicado, porque ele querer censurar é ele querer colocar um band-aid lá na boca e falar, ninguém vai falar sobre esse assunto porque fere a minha privacidade. Desculpa, primeiro que a sua privacidade ela é relativa, porque você é um ente da monarquia. Então, não pode sobressair a sua privacidade. É lógico que você vai ter a sua privacidade respeitada, mas também tem que haver o direito da imprensa se manifestar sobre o que você faz. Sim. Não sei. Vocês vão discordar de mim. Tá? Não, eu acho que não tem. Não, eu acho que faz todo sentido. É que Faz eu vo- sentido, aí não volto- tá errado. Não. Volto a dizer, se você é uma figura pública, você tem que repensar muito aquilo que você vai fazer. Sim. Simples assim. Por escolha, vamos até mudar um pouquinho aqui, Duda. Tá bom, você não escolheu, mas você é, então você tem que ter um comportamento que seja relativo a esse status que você Sim. tem. Sim. Simples assim. E essa questão dessa força da figura política por pertencer à monarquia coloca muito mais responsabilidade. E aí qualquer crítica que vai se fazer em relação à imprensa, evidentemente, se for algo absurdo, Mas deixa eu beleza. dizer, essa história desse príncipe só tá começando. Porque daqui a Vai chegar pouco. longe, hein? Ixi, vai ter o divórcio. Já sei. Vai ter o divórcio, essa moça vai causar, e ele vai não sei o quê. E aí vai Viajar pra ser. Costa lá, vamos pegar Vixe, esse isso aí corte vai ser. Nossa, eu quero. Essa história tá Vou dar um desenhada desde lá de trás, entendeu? Então, Essa história foi escrita errada. Mas você vê, ó, por exemplo, a Kate Middleton. Acho ela linda, incrível, maravilhosa. Só que se você pegar na época de faculdade dela e do próprio príncipe, os dois saíam, balada em cima da mesa, ela de topless, entendeu? E aí você chegar naquela situação e falar, censura, não pode falar. Não, desculpa, são Tá. adolescentes da monarquia. E, né? É. E aí o que se fazia? Abafava o caso, né? Pedia desculpa pelo comportamento. É que hoje, Duda, é a Mas briga pelo não. like, né? Hoje também, assim, existe uma exposição Então, muito mas maior. o Né? que o Harry quer fazer é dizer, não, vocês não podem falar sobre a minha intimidade, entendeu? Vamos falar sim. Vamos falar, desculpa, vamos Nós falar. estamos falando Vamos falar. aqui, ó. E reclamar. Tá falando Vamos aqui. falar A gente vai mais. falar de novo. Ninguém, Você a gente não falar foi mais. intimidado, ninguém Não, chegou aqui. não. Ele tá intimidando a monarquia. lá, Não, o se pessoal chegar lá aqui, me procura em Itaquera. Vixe, vixe. Olha lá. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente falou muito, ainda tem muitas matérias aqui, mas eu acho que não vai dar tempo da gente falar aqui não, viu? Vamos lá. Sério? Vamos falar da última, meu. Mas essa última aqui, vocês querem falar dessa lei do Queremos. anti-Oruan? Queremos. Vamos só dar um pitaquinho, vai. Vai, lei anti-Oruan. Vira centro de polêmica após entrevista da Record com o acusado. A deputada Dani Cunha, autora da lei anti-Oruan, criticou a Record por exibir entrevista com o influenciador preso por aliciar menores. Ela afirma que a emissora tentou suavizar a imagem do acusado, gerando revolta nas redes sociais. A entrevista foi ao ar no Domingo Espetacular. Parece que a Record, no Domingo Espetacular, tentou criar aí uma narrativa favorável a ele, apresentando ele de forma humanizada e vitimista. A Dani afirmou que a abordagem foi irresponsável e ofensiva, além do serviço a combate à exploração infantil. A repercussão tomou uma repercussão negativa nas redes sociais, onde internautas também acusaram a emissora de dar palco para o criminoso. Mas a gente sabe, desde que o mundo é mundo, que né, traz o criminoso pra TV, traz a Suzane von Richthofen, traz o Alexandre Nardoni, faz filme. Eles depois que eles foram condenados. Essa é a diferença. Ah, e aqui a gente tem ele antes. Aqui ele não foi condenado ainda. E ele veio ali se defender, ele dizer... tem o direito, né? Aí eu acho que a Record... Mas o que ele fez a acusação exatamente? da Record- não, é a questão da música dele, as músicas, né, que são bem, bem pesadas, assim, acho que é nesse contexto. Aí eu acho As assim, músicas dele são pesadas? o tal do senta-senta aí... É dele? Vira do lado avesso, faz pirueta aí, essas paradas aí. Bom, tem que aliciar todos, então, né? Porque todas as músicas são assim hoje. Então, eis a questão. Aí tá falando a lei anti-Oruan porque tá pegando ele. Pegando ele como referência. Olha, pessoal, a produção tá me dizendo aqui que parece que tem uma questão aqui. A vereadora não é a Dani Cunha. A deputada federal? A deputada Quem que é? federal, quem é? É a Amanda Vettorazzo. Amanda Vettorazzo. Tá. Então, assim, corrigindo aqui que há uma falha aqui na nossa
na nossa pauta aqui. Então, Amanda Vettorazzo. Então, aí pega o cara que tem a letra. Eu não tô dizendo que eu concordo, não concordo, enfim. A questão não é essa, vamos pensar aqui do ponto de vista Mas do o que é direito. essa lei anti-Oruan que ela fala aqui? Ela é autora da chamada Lei Anti-Oruan. Que é a questão de você, você tem o direito de... Uma responsabilidade da mídia de tratar. Então, né? você tem a mídia, ela tem o direito de, parece que o Ezequias cometeu um crime e ele pode ir lá falar. O que você não pode fazer é menosprezar o que eu, vítima, senti em relação ao crime que ele está Deixa eu sendo dar uma pesquisada. Vai investigado falando aí que eu vou pesquisando aqui. de ter praticado. Então, porque a mídia ela tem uma grande influência. Você pode ver que os principais casos, assim, que se tornam midiáticos, o clamor público o cara é conta condenado antes. muito no júri, principalmente. A mídia tem uma interferência direta. Muito. E por isso a importância também, inclusive do que a gente estava falando agora em relação ao príncipe Harry, de você dizer o quanto a mídia pode falar. Só que a mídia tem que falar com responsabilidade. Então, quando ela faz um programa todo trazendo a oportunidade do cara que ainda não foi condenado de contar a sua Ó, história... nós falamos besteira, não é tudo nada bem. disso, gente. O Oruan foi preso por abrigar na sua casa um foragido da justiça. Sim, mas tem a questão das músicas. Sim, mas ele aliciamento... Ele era alvo de buscas, mas policiais encontraram na mansão dele o traficante Yuri Pereira Gonçalves, que era procurado por uma organização criminosa. Ah, tá. Então ele estava sendo já por causa da música, é isso? E aí, mas o grande negócio aqui do erro da Record, e o que foi essa repercussão, foi que a Record trouxe minimizando o problema da vítima, tá? Então, quando a Record faz um programa todo sobre esse assunto, ela dá o direito dele contar a versão dele, mas o que ela não pode, em hipótese alguma, e ela tem que se responsabilizar por isso, é de minimizar a dor da vítima. É de fazer com que aquilo pareça uma coisa banal, quando na verdade só quem sente na pele sabe de fato o que é a dor que você está sentindo. E aí você vê, né? Você é vítima de um crime, o criminoso ainda está sendo investigado, e aí ele está na televisão, num canal de grande visibilidade, dando a versão dos fatos dele, só que a mídia está traçando uma narrativa. Então, a mídia está construindo uma história. A questão do Oruan, acho que a gente nem tá discutindo isso, né? Não, a gente O tá... que ele fez ou o que ele deixou de fazer. Se é pela música ou se foi por causa que tinha lá o traficante na casa dele, enfim. A questão é que a mídia não pode abrir espaço para defender ou acusar. Ela né? pode dar o direito de resposta. Mas O que ela não pode conduzir, né? A ponto de traçar uma narrativa isso. e É a que a questão gente da saia narrativa. acreditando. Então a a lei, questão. eu acho que faz sentido. Não, eu acho super sentido. ótima a lei. Porque assim, a Hoje é Record, crime, tá enquanto vendo? emissora de As televisão, músicas. ela Tem tem várias, que... coisas. Não, Tem várias coisas coisas, desse homem, né? tem Tem várias coisas. Então, ela pode falar, não, poxa, o Oruan tá aqui para falar a versão dele, né? Então, ele vai contar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, não foi ainda condenado, né? Então ele tem esse direito de falar. O que ela não pode é conduzir um programa todo, fazer uma E narrativa. pobre do Oruan. Coitado do Oruan. Na verdade, o Afonso não sentiu nada. Entendi. Faz parte. E não Minimizar- estamos falando do Oruan, estamos Sim, falando de qualquer artista, sim, de qualquer sim. pessoa que possa Sim. acontecer. Então, assim, o criminoso fez, mas assim, nem era pra você levar tão a sério. Uma coisa nesse sentido, Entendi. nessa pegada, sabe? De Entendi. menosprezar a dor da vítima. Eu acho que é mais nessa questão, de menosprezar a dor da vítima. Bacana a lei. Eu acho que faz todo sentido aqui. Eu acho que deve ser feito, sim. Pessoal, estamos chegando no final aqui do pod tá legal de hoje. Vocês curtiram? Demais, Foi divertido? Demais, Muito. demais. É isso aí. Legal. Agradecendo vocês aí que estão em casa. Obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Se você não é inscrito, faz a sua inscrição agora mesmo aqui no canal, ativa sininho, encaminha os vídeos para seus inimigos, para seus amigos, para todo mundo, dos seus contatos. E você já sabe, toda quinta a gente tá aqui às 21 horas para bater esse papo bacana, papo cabeça, falando de direito de forma descontraída, sempre com amigos especiais e hoje ao lado do Ezequias e da Dudinha. Obrigado, viu? Obrigada a você, pessoal. Por favor, escreve no chat aqui, ó. Vem Duda, vem de novo, vem daqui. É. A gente quer, assim, esses pedidos, entendeu? Boa. A produção colocar mais vezes a Fazer igual gente os... E aqui. cadê o Negrão? Cadê? É isso que a gente quer. Vai, vamos brindar. Obrigada, Eu tô achando que a gente tem que voltar a brindar com Eu Prosecco, acho, são 9 da noite, né? não é? Eu acho que tá muito... Água não dá, viu? Tem só uísque no meu. Tintinha aqui, beijo, tchau. Já foi melhor, hein?